Quantos trouxeram a Bíblia? Que bênção. Vamos ler no livro do patriarca Jó, no capítulo de número 1, o versículo de número 1, 2 e o versículo de número 3. O livro do patriarca Jó, o capítulo de número 1, o versículo de número 1, 2 e o versículo de número 3. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu ouvia falar muito de todos vocês. Eu estou muito feliz de conhecê-los pessoalmente. Ao nosso presidente, pastor Eurípides Marciano, Deus abençoe. Deus abençoe os obreiros, pastores, enfim, toda a igreja, tá bom? Revendo meu amigo Daniel, eu vinha comentando com o Marcos, a esposa, dentro do carro, que, na verdade, no dia que eu casei, a situação não era tão fácil, né? E eu pensei, vamos ficar sem fotografia, não sei se o Daniel lembra, mas o Daniel tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e tinha chegado com a câmera. E quando eu vi ele tirar aquela câmera e falar assim, Style, eu posso fotografar seu casamento? Eu fiquei tão feliz. Fiquei muito feliz. Você tem a câmera ainda, Daniel? Guarda ela, pelo amor de Deus. Deus abençoe, revendo meu brother, tá bom? Queridos, Jó, capítulo 1, verso de número 1, 2 e 3, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. Pode se sentar. Irmãos, é importante nós observarmos que dos 66 livros que a Bíblia porta, nós vamos perceber que a Bíblia vai apresentar a história de personagens com atitudes, princípios, que são importantes nós aprendermos. Outros personagens portam atitudes e princípios que, de fato, nós precisamos ver para não fazer. Não é o caso do patriarca da história que nós acabamos de ler, Jó. A Bíblia Sagrada simplesmente vai apontar as suas 3 principais marcas. A primeira marca está registrada em Jó, capítulo 1, o versículo de número 1. É o que eu chamo de marcas espirituais. A Bíblia vai falar que Jó era reto, que Jó era temente a Deus e que Jó desviava-se do mal. É importante nós destacarmos que toda vez com que nós observamos textos iguais a esse, nós ficamos a nos perguntar a seguinte questão: será que eu posso creditar o mérito a um homem quando a Bíblia diz que ele era reto, temente a Deus e desviava-se do mal? Eu levanto esse questionamento porque a Bíblia vai dizer que não importa quem sejamos, nós nascemos em pecado. Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, no capítulo de número 2, ele vai dizer que todos nós estávamos mortos em delitos e em pecado. Morto não fala, morto não tem desejo, morto não tem sentimento. A pergunta é: quando é que nós morremos? Resposta: em Gênesis capítulo de número 3, quando o pecado entrou no mundo, simplesmente vai nos comprometer em no mínimo 3 esferas. Esfera física, pois a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 5, que a morte entrou junto com o pecado e a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram.
vai comprometer o ser humano na perspectiva emocional, e é por isso que existe depressão, angústia, ansiedade, síndrome de Diógenes, transtorno de mutilação, pois o pecado entrou no mundo. E a terceira, e a pior das atitudes que foram ruins para conosco, foi que se levantou uma barreira entre o homem e Deus. E o nome dessa barreira se chama pecado. Portanto, o homem estava morto para com Deus. E é isso que Paulo relembra. Eu gosto de uma definição apresentada por alguém que eu gosto muito de ler, o Dr. N. Gruden, quando ele vai relembrar o que ser humano é depois de Gênesis 3. Ele vai dizer que ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado, a criança já vai descobrir por si só. Eu vou voltar a repetir: ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Uma coisa é fato: nós somos pecadores, não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque já somos pecadores. Então, baseado nesse rápido conceito, como é que eu leio um texto bíblico e nós estamos falando de um homem, como todo homem, que nasceu de fato em pecado, mas a Bíblia fala que ele era um homem reto, que ele era um homem temente a Deus e que desviava do mal? Não existe outra explicação ao não ser a seguinte: se Jó era reto, não é por causa que a carne de Jó dava-lhe retidão. Se Jó era temente a Deus, o temor não brotava de fato do seu corpo, porque se Jó era reto, é porque o Deus que Jó servia dava retidão ao seu coração. Se Jó era temente, é porque o Deus que Jó servia fazia-lhe o temor brotar no coração. Qual é o nome disso, Starley? O nome disso é graça superabundante do Deus que é todo poderoso. E eu quero relembrar a você uma definição muito engraçada e ao mesmo interessante de Santo Agostinho, quando ele vai dizer que graça é a ação de Deus em recrutar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda domingo na nossa catedral lá em Goiânia, eu estava dizendo que nós não podemos abrir a boca para dizer que o melhor de Deus está por vir. Sabe por quê? O melhor de Deus já veio na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Ele pegou a minha rota, ele pegou a rota de nós que somos obreiros, ele pegou a rota da igreja que ia direto para o inferno, e por causa da graça, nós vamos para a nova Jerusalém celestial, para o louvor e para a glória de Deus. Uma outra consideração que eu acho interessante é a outra definição de graça. Alguém chegou a dizer que graça era o alguém que veio na terra, se fez ninguém, pegou ninguém que nós éramos, e está todos os dias transformando para o louvor da sua glória. Jesus é o alguém que veio na terra e se fez ninguém, pegou ninguém que eu e você éramos, está todos os dias transformando para o louvor da sua glória. Portanto, você ora, não é porque a sua carne quer orar, você ora é porque Deus é quem te dá forças para orar. Você estuda as escrituras, não é porque a sua carne quer conhecer mais sobre Deus, é porque o Espírito Santo é quem sopra no seu coração essa vontade. E eu acredito que cada um de nós estamos sentados aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo nos trouxe aqui para o louvor e para a glória do Deus que é todo poderoso. Isso se chama maravilhosa graça de Deus. Um segundo conceito vai ser apresentado no verso de número 2, as chamadas marcas familiares da vida de Jó. A Bíblia vai dizer que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o interessante é que, se você observar no mesmo capítulo 1 desse patriarca, do livro desse patriarca, você vai perceber com que a Bíblia vai enaltecer os momentos de confraternização e comunhão
entre os meninos e as meninas de Jó. E é importante nós destacarmos a seguinte questão: existe uma diferença célebre entre confraternização e entre comunhão. Confraternização é eu querer estar com você quando você estiver nos dias de luz. Comunhão é eu decidir amar você enquanto você estiver nos dias de trevas. Confraternização é eu querer estar e ser seu amigo quando você está por cima. Comunhão é eu decidir amar a sua vida e querer estar com você nos dias que você está para baixo. Confraternização é eu querer estar com você enquanto você ainda for cauda, quando você ainda for cabeça. Comunhão é quando as pessoas estão te ignorando, mesmo assim eu continuo a andar com você. Eu estou lhes dizendo isso para dizer que igreja simplesmente deve ter os seus momentos de confraternização, mas a Bíblia nos relembra que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Igreja não é grupo, igreja é corpo. Se eu acredito que Jesus perdoa pecado de quem está lá fora, eu não posso me esquecer que Jesus perdoa pecado ainda de gente aqui dentro. O amor não deve ser apenas lá para fora, é para aqui, para cá dentro, sabe por quê? Porque nós não podemos nos esquecer, não tem um coração duro que Jesus não quebre, não tem um pecador que ele não tem poder de restaurar, não tem um coração tão contrito que ele não tem poder de despedaçar, e não tem ninguém que ele não tenha poder de levantar para o louvor e para a glória do nome dele. É nesse momento que a Bíblia ainda vai apresentar a terceira marca de Jó. A Bíblia diz assim, sobre as marcas financeiras de Jó. Diz que o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço. E se você crê, pois assim eu creio, que o planeta está dividido entre Oriente e entre Ocidente, nós estamos falando, no mínimo, a Bíblia está nos apresentando do homem que pode ser o segundo homem mais poderoso financeiramente debaixo do sol. Esse era Jó, alguém agraciado por Deus. Esse era Jó, alguém com a estrutura familiar de fato bem alicerçada. Esse era Jó, alguém abençoado por Deus financeiramente. Creia você ou não, a Bíblia tem 500 versículos sobre oração. A Bíblia tem quase 500 versículos sobre a fé, mas a Bíblia tem exatos 2.350 versículos que vão falar sobre administração, sobre dinheiro e sobre posse. Jesus falou mais sobre o céu, Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o céu. Ele inclusive falou mais sobre o dinheiro do que sobre o inferno. A Bíblia não faz questão de esconder a prosperidade financeira desses homens. Esse era Jó, um homem agraciado por Deus espiritualmente. Esse era Jó, alguém que foi agraciado por Deus com uma bela estrutura familiar. Esse era Jó, alguém que foi agraciado por Deus financeiramente. Eu saindo dessa introdução, eu quero começar a dizer para você que vai chegar o dia que a vida de Jó vai mudar. E a mudança que vai acontecer na vida de Jó vai estar descrita a partir do versículo de número 6. Pois a partir do versículo de número 6, que nós vamos ter o diálogo daquele que é considerado os dois seres mais poderosos que existem. O primeiro, não tenho o que falar, é Deus, digno de honra, digno de glória, sendo adorado e reverenciado pelas miríades celestiais. Aquele que recebe a adoração dos 24 anciãos e aquele que vê os 4 seres viventes se curvar perante ele. O segundo é Satanás. Meu presidente tem ordenado eu ir em algumas igrejas do Ministério Fama explicar os 22 capítulos de Apocalipse. E se tem algo, Daniel, que está bem descrito em Apocalipse, quando apresenta Satanás, é ele como dragão, devido a 3 características: agilidade, sagacidade e força. Creia você ou não, Satanás é ágil, Satanás é veloz, Satanás, ele é sagaz. É esse mesmo Satanás quem vai fazer uma pergunta para o Senhor nosso Deus. E a pergunta é: quando Deus pergunta para Satanás, Satanás, tu tens feito o quê? Ele vai perguntar da agenda. E o primeiro verbo, nem tanto. Mas o segundo verbo, ele faz a minha alma tremer.
Quando Deus pergunta para Satanás: Satanás, de onde vens? Ele vai dizer assim: de rodear a terra e de passear por ela. Você não passeia cabisbaixo. Você não passeia preocupado. Você não passeia triste. E na terra, o verbo que ele vai apresentar para Deus é: Senhor, eu tenho passeado na terra. Quando a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, na gramática grega, remete à tese de que o sistema mundano, ele já está no colo de Satanás. É nesse momento que Deus vai fazer uma segunda pergunta para Satanás: enquanto tu tens rodeado a terra, enquanto tu tens passeado por ela, tu observastes o meu servo Jó? Pois na terra não é que não tenha ninguém igual a ele, não tenha ninguém que se pareça com ele. E aí para frente que Deus vai falar o que ele vê em Jó. Ele vai dizer assim: pois é um homem reto, pois é um homem temente a Deus, e é um homem que se desvia do mal. Você percebeu? Deus não falou dos bois que Jó tinha para Satanás. Deus não falou, meu presidente, da estrutura financeira de Jó e nem das fazendas que Jó tinha para Satanás. Vou falar algo, vai parecer heresia, mas não é. Deus não tem interesse no nosso carro, no ano do nosso carro, nem na nossa estrutura financeira. Quando Deus ele olha para uma reunião igual essa, Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de uma denominação chamada Assembleia de Deus, que o coração das pessoas ainda queima pela presença de um Deus que está sentado no trono nesse exato momento. Creia no que eu vou lhe dizer: quando Deus ele olha para você, você pode ser desprezado pela terra, mas jamais será desprezado pelos céus, abandonado pelos homens, mas jamais abandonado por Deus, que é todo poderoso. Satanás responde: Senhor, sabe por que é que esse homem é reto, temente a Deus e se desvia do mal? Senhor tem cercado ele de bens. Senhor tem dado uma excelente estrutura familiar para Jó. Senhor tem dado fazendas. Senhor tem dado bois para Jó, camelos para Jó. Aí, Senhor, é por isso que esse homem te teme. Você sabe o que Satanás estava apresentando para Deus? A seguinte tese: Senhor, Satanás estava dizendo: Senhor, Jó te serve, não é por causa da tua grandeza. Jó te serve por causa dos bois que o Senhor deu para ele. Jó te serve não é por causa da tua glória. Jó te serve foi por causa dos camelos que o Senhor tem dado para ele. Jó te serve não é porque tu és eterno. Jó te serve é por causa de toda a estrutura agropecuária que o Senhor tem entregue bem nas mãos dele. Satanás estava dizendo: Jó te serve é unicamente pelo simples fato: o Senhor tem dado bens para ele e não por quem tu és. É nesse momento que Deus olha dentro dos olhos de Satanás e autoriza Satanás a tocar na estrutura financeira de Jó. Satanás, em milésimos de segundo, se esvai da presença de Deus, e Satanás vai começar justamente a criar situações aonde a própria natureza se volta contra Jó. Satanás vai possuir o coração de alguns inimigos de Jó, os sabeus, e eles vão começar a entrar dentro das fazendas de Jó. E o que é engraçado, que de uma única vez, os meninos com as meninas, os filhos de Jó, estavam reunidos, e de uma única vez, Deus permite Satanás tocar e ceifar a vida dos meninos e das meninas. Vão correr e vão dar notícia para Jó. Enquanto estão dando a notícia para Jó que os sabeus estavam entrando dentro da fazenda, estavam ceifando também a vida dos funcionários de Jó. Outro chega dizendo: Jó, todos os seus filhos foram mortos, Jó.
todos de uma só vez, Jó, morreram. É nesse momento que Jó começa a perceber que a história da sua vida está pegando um rumo que ele jamais esperaria. É nesse momento que a tristeza abraça o coração de Jó. É nesse momento que a fé de Jó foi provada. E eu fico observando o texto, eu fico pensando, será que agora Jó vai recuar? Será que Jó vai retroceder? Será que Jó vai blasfemar? Mas a Bíblia diz que quando Jó ouve as palavras negativas, ele ergue a sua voz ao céu e ele grita para a alma dele ouvir, para o funcionário dele ouvir, para a família, na pessoa da esposa dele ouvir. Ele grita bem alto: bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Jó estava provando para ele e para Satanás? Eu sirvo a Deus, não é por causa dos bois que Ele tem me dado, não é por causa do dinheiro que Ele tem me dado, e não é difícil aplicar essa pregação, é simples. Com geladeira vazia, ou geladeira com geladeira cheia ou vazia, você vindo para a igreja de bicicleta, de moto, de pé ou de carro, o pau está quebrando, a giripoca está piando, mas bendito seja o nome do Senhor, porque Deus ainda ama uma geração que o adore. É por aquilo, não por aquilo que Ele tem dado, mas é por aquilo a quem Ele é, um Deus grande, forte e poderoso. Só que a história não para. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Jó vai simplesmente continuar a história, dizendo que de novo Satanás veio na presença do Senhor. E Satanás se dirigindo à presença do Senhor, Deus perguntou para Satanás: de onde vens, Satanás? Sabe qual foi a resposta dele? De rodear a terra e de passear por ela. Sabe o que ele está querendo dizer? A minha agenda não muda, ela continua a mesminha. Observastes tu o meu servo Jó, Satanás? Ele vai dizer assim: Senhor, é verdade, Jó não blasfemou, nem retrocedeu frente à comunhão para contigo, mas o Senhor percebeu que a imunidade de Jó é boa. Jó não pega doença não, Jó é saudável, Jó, as vitaminas do corpo dele estão em alto nível. Sabe o que Satanás estava dizendo? Senhor, se Jó ficar doente, Jó nega o teu nome. Se Jó ficar enfermo, Jó blasfema sobre o teu nome. É nesse momento que Deus olha dentro dos olhos de Satanás e autoriza Satanás a tocar na saúde de Jó. Satanás logo se esvai da presença de Deus. E se esvaindo da presença de Deus, ele vai começar a tocar na imunidade e na saúde de Jó. Irmãos, olhem bem para cá. A situação de Jó ficou tão deplorável, mas tão deplorável que a Bíblia diz que começaram a brotar da pele do velho patriarca enfermidades, feridas, que causavam-lhe uma dor tão grande, mas uma dor tão grande, que esse servo de Deus, na ânsia de querer amenizar a sua dor, ele pegava cacos de telha, ele raspava sobre a pele, e sobre a superfície do caco de telha, começavam a vir pedaços das feridas de Jó. Esse homem, a partir de agora, ele é um aborto humano. Esse homem, a partir de agora, ele é digno de pena. Esse homem, a partir de agora, ele é digno de dó. Na cidade mesopotâmica de onde ele morava, todo mundo só via falar: Jó era rico, agora está pobre. Jó simplesmente está numa situação complexa. Jó perdeu tudo. Ele perdeu seu prestígio, ele perdeu sua credibilidade. Será que o que tem acontecido com Jó? Ele está à beira da morte, e provavelmente dessa situação Jó não vai escapar. É nesse momento que a esposa, num ato de desespero, olha para Jó
Ela que simplesmente já havia perdido as suas fazendas que conquistou com seu marido, a sua família já tinha sido ceifada, seus filhos. Ela, num tom de desespero, ela olha dentro dos olhos do seu marido, gritando de dor, e ela diz: Jó, amaldiçoa o teu, pois ele não é meu mais. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó, a partir de agora, está numa situação deplorável. A esposa está desafiando-lhe a simplesmente amaldiçoar a comunhão do Deus que ele servia. Ele está pobre, a sua pele dói, os homens estão com pena dele. E como se não bastasse, a Bíblia diz que Jó foi para o pó e para a cinza. E a gramática hebraica remete à tese de que Jó foi morar no lixo da cidade mesopotâmica. Como é que se explica um fazendeiro a partir de agora ter como residência o próprio lixo da cidade onde ele morava? É nesse momento que eu fico pensando: meu Deus, será que Jó agora vai recuar? Esse homem, ele não tem mais filhos, ele não tem mais filhas, ele não tem mais status, ele não tem mais prestígio. Esse homem a partir de agora não tem glória. Esse homem não é mais respeitado pelos poderosos da Mesopotâmia. Esse homem está ouvindo frases de confronto da sua própria esposa. Mas eu fico vendo, Jó não para, Jó não recua, Jó não retrocede. Ele simplesmente se prostra ao chão, ele rasga suas roupas, ele rapa a sua cabeça, ele fica nu. E ele diz: antes nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que para lá eu vou voltar. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu nasci, eu não trouxe boi, eu não trouxe camelo, eu não trouxe fazenda, eu não trouxe prestígio, porque boi passa, prestígio passa, dinheiro passa, mas a única coisa que fica é a presença de um Deus que fez os céus e a terra. Levante suas duas mãos ao céu. Sirva a Deus não é por aquilo que Ele tem te dado, mas é por aquilo a que Ele é. Projete o seu 2022 para ir perto do nosso Deus. E eu recebo a autoridade de Deus para falar. Receba em nome de Jesus Cristo, Senhor da igreja. Hoje o Espírito Santo colocando a sua alma de pé. Não olhe para as palavras negativas, nem por aquilo que a pandemia levou. Porque quanto mais você chegar para perto de Deus, no tempo dele, Ele vai usar os teus problemas para glorificar o nome do Deus de Israel. Quantos têm fé e acreditam e recebe essa palavra? Diga glórias ao nome do Senhor. Oh Espírito Santo, creia você ou não, o Espírito Santo está andando no meio dessa igreja aqui nessa noite. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Ainda domingo eu comentei isso na nossa igreja. Vamos voltar a pregar um evangelho de batismo com o Espírito Santo e da volta de Jesus. Acredite você ou não, essa denominação chamada Assembleia de Deus, crescemos nos princípios de um pentecostalismo bíblico, de um pentecostalismo que acredita e prega que Jesus ainda cura, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda liberta. Pode ter pregador de nome, pode ter cantor de nome, pode ter e pode não ter, mas a única coisa que nós não podemos ficar sem é a presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa igreja, porque Ele é Senhor da casa. Nós não somos nada, Ele é tudo, nós não fazemos nada, o braço dele faz todas as coisas para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Só que só tem um problema: a fama de Jó não para, até o dia que a notícia que Jó está pobre, a notícia que Jó simplesmente perdeu seu prestígio, caiu justamente no ouvido de alguns dos seus amigos. A pergunta é: será que aqueles camaradas eram bons amigos? Eu quero garantir para você que sim. O problema deles é que a teologia deles é que estava errada. A Bíblia Sagrada diz que eles saíram de onde eles estavam e foram procurar Jó, provavelmente no lixo da cidade.
Quando eles chegaram, que eles encontraram Jó, o texto vai dizer que Jó estava numa situação tão deplorável, mas tão deplorável, que foi 7 noites e 7 dias, eles olhando para Jó, sem ter coragem, presidente, de dar uma palavra. Só que quando um deles abriu a boca, sabe para que foi? Para descrever o que está em Jó capítulo 4, verso 7. Jó, segundo o que eu tenho visto, os que colhem iniquidade é porque têm plantado iniquidade. Sabe o que ele estava dizendo? Jó, você perdeu os seus filhos porque você está colhendo aquilo que você plantou. Você perdeu suas fazendas porque você está colhendo aquilo que você plantou. Tudo isso está vindo sobre você porque você anda colhendo. Ou você esqueceu que quem planta colhe? Uma segunda observação é que você percebeu como é que ele começa a frase de Jó capítulo 4, verso 7? Segundo o que eu tenho visto. E é aqui que eu quero abrir um parênteses para te ensinar 2 coisas. Primeiro, não fale promessas no nome de Deus que Deus jamais prometeria. Não verbalize coisas no nome de Deus que Deus jamais verbalizaria. Não fale coisas no nome de Deus que Deus jamais falaria. Porque toda vez que você fazer isso, você estará cometendo um sério pecado contra as Escrituras. Segunda consideração. É interessante que vez ou outra, quem é de nós que nunca recebeu uma profecia, mas sem nada a ver? Há um tempo atrás, eu falo um tempo, mas há uns bons tempos, hoje eu estou com 31, na época com 17. Estava eu e um amigo meu chegando na casa de um grupo de irmãs, que elas já estavam no 3º dia de um propósito de oração e de jejum para Deus matar o dono da casa. Aí talvez você me pergunte assim, mas como assim, Starley, matar o dono da casa? É porque um profeta disse que como ela estava atrapalhando, ele estava atrapalhando ela fazer a obra, ele ia morrer. Irmão, vamos ser sinceros, se Deus for matar todo marido ou toda esposa que enche o saco, metade dessa igreja está morta. É ou não é? Tudo isso estava acontecendo. Pessoas falando no nome de Deus coisas que Deus jamais diria. Profetizando coisas no nome de Deus que Deus jamais profetizaria. E verbalizando coisas de Deus, coisas que Deus jamais verbalizaria. Só que só tem um outro problema. Primeiro é quem fala, segundo é quem ouve. Você sabe que tem um hospital na Índia com 3 frases. Primeira frase: aqui nesse hospital um homem foi mordido por uma serpente. 2 pontos. Provavelmente irá sobreviver. Segunda frase: aqui nesse hospital um homem foi mordido por um escorpião. 2 pontos. Provavelmente irá sobreviver. Terceira frase: aqui nesse hospital um homem foi mordido por um outro homem. 2 pontos. Esse provavelmente irá morrer. Rapaz, tem um veneno que é pior do que veneno de serpente e de escorpião. É o veneno que está na língua de muito crente e gente boa por aí. Venenos igual os amigos de Jó. Você sabe que um dia desse eu estava pregando? E eu comentando sobre uma certa feita que Jesus chama os apóstolos. E ele convoca os apóstolos e ele vai fazer 2 perguntas. Primeira pergunta: quem vocês estão dizendo que eu sou? A Bíblia diz que Pedro, mais impulsivo deles, já disse: Senhor, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é profeta. Jesus olha para os apóstolos e diz assim: e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Pedro já dá um passo para frente e diz assim: o Senhor, tu és o Cristo, o verdadeiro Filho do Deus vivo. Sabe o que aconteceu? Ser elogiado pelo líder é bom.
por Deus no líder é melhor ainda. Só faltou o fundo musical da música Sabor de Mel. Quando Pedro recua, ele vê Jesus olhar para os apóstolos e dizer que é importante eles voltarem para Jerusalém, pois Jesus iria se entregar para a remissão dos pecados. Quando Pedro ouve isso, Pedro diz: não, Senhor, não, eu vou à cruz em teu lugar. Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda-te de mim, Satanás, porque você entende das coisas dos homens, mas não entende das coisas de Deus. Sabe o que me choca no texto? É aqui que eu quero falar. O mesmo homem que andou com Jesus, que estava do lado aprendendo direto com ele, e iria presidir o campo de Jerusalém, foi usado pelo Espírito Santo em um versículo, e 4 versículos depois, ele não foi usado por um demônio, ele foi usado pelo próprio Satanás. Só para você ver que nós devemos ficar atento, porque a tendência de Satanás é utilizar a nossa língua, utilizar o que nós falamos, inclusive contra os nossos próximos. E o engraçado que é isso que vai acontecer com Jó. Amigo, mas dizendo coisas no nome de Deus que Deus jamais diria, falando coisas no nome de Deus que Deus jamais falaria, e acusando Jó de um pecado que Jó não cometeu. Aí sabe o que aconteceu? Jó acreditou, porque daqui para frente que Jó vai começar a virar um poço de questionamento, e ele vai começar a se tornar um poço de maldição. Ele vai amaldiçoar a ele mesmo, ele vai amaldiçoar a sua mãe, ele vai dizer assim: maldito foram os seios que me amamentaram, maldito foi o homem que saiu correndo para o meu pai, dizendo assim: nasceu-te um varão, até ele seja amaldiçoado. E por que é que Jó começa a falar tanto em maldição? Pois a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Pessoas derramando sangue, feridas. Entre o bom e o ruim, foca no ruim. Entre quem está de pé e quem está caído, foca em quem está caído. Entre a tristeza e a alegria, foca na tristeza. Entre a bênção e a maldição, foca apenas na maldição. Jó começa a se amaldiçoar. Também pudera. Tudo isso estava acontecendo. Agora, quando eu perguntei no começo da pregação, quantos trouxeram a Bíblia? Eu vou pedir para que todos, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia em Jó, capítulo de número 38. Jó, capítulo de número 38. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos acharam? Olhe bem para mim. Jó já tinha ouvido a voz dos seus funcionários dizendo que os meninos e as meninas tinham morrido. Jó já tinha ouvido a voz dos seus funcionários dizendo que raios e relâmpagos caiu dentro das suas fazendas, matando-lhe gados, camelos. Jó já tinha ouvido a voz dos seus funcionários, do seu funcionário, dizendo que os sabeus simplesmente avançaram com tudo, destruindo o seu patrimônio. Jó já tinha ouvido a voz de Bildade dizendo que ele estava colhendo aquilo que ele plantou. Jó já tinha ouvido a voz do próprio Satanás no seu ouvido, querendo que ele blasfemasse e negasse o nome do Senhor. Jó já tinha ouvido a voz da sua esposa, o ordenando amaldiçoar o Deus que ele servia e morresse. Mas Jó não tinha ouvido a voz
a única voz que importa no meio da prova, a única instrução que importa no meio do deserto. Jó não tinha ouvido a voz do próprio Deus, mas chegamos no capítulo de número 38, e vai ser o capítulo onde os céus irão se rasgar, e Deus vai descer para falar com Jó. E em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a autoridade das Escrituras aqui nessa noite. O capítulo 38 da história da sua vida vai chegar. Vai ser o capítulo onde Deus vai começar a se revelar a você, e aonde a história da sua vida não vai ter vírgula, aonde a aprovação vai ter um ponto final, e você vai perceber que tudo aconteceu para Deus trabalhar em você, para daqui de um tempo Ele vai começar a trabalhar através de você, para a glória do nome dEle. Agora, crave a sua atenção, porque esse texto é um dos meus prediletos. Depois disso o Senhor respondeu a Jó, do meio de um redemoinho. Vamos começar. Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Olha só, quem está falando com ele agora é Deus. Vem a primeira ordem no verso 3. Jó, capítulo 38, verso de número 3, diz assim: Jó, cinge os teus lombos, como homem perguntar-te-ei, e tu vai ter que me ensinar. Sabe o que está acontecendo agora? Deus simplesmente está utilizando a metáfora do professor e do aluno. Jó, vamos fazer o seguinte: você abriu a boca para reclamar, abriu a boca para se amaldiçoar, abriu a boca para dizer que não queria vir no mundo. Jó, já que você está abrindo a boca para reclamar tanto, vamos fazer o seguinte: eu vou sentar num banco e tu vai me ensinar o que é que eu não sei. Só que não há nada que Deus não saiba. A Bíblia diz no Salmo 103 que Ele conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que somos pó. Deus estava mostrando para Jó: Jó, eu sou a poderosa montanha, e você é uma pedra pequena. Eu sou dotado em força, você é dotado em fragilidade. Eu posso todas as coisas e você não pode nada. O seu conhecimento é limitado, você é limitado a tempo e espaço. Jó, já eu sou antes do Gênesis, e eu vou continuar a ser depois do Apocalipse. Você nunca me ensinou, não me ensina, e nunca terá poder para me ensinar. Agora se prepara que eu vou te mostrar como é que funciona. Eu vou falar pira para o verso 4. Seminário Teologia Ensina, me perdoa. Aprende com o verso 4. Jó, onde estavas tu quando eu fundei a terra? Vamos começar a aula de teologia. Deus, irmãos, olha só, Deus leva Jó lá para o Gênesis, lá para o Bereshit, e diz assim: Jó, no dia que eu disse haja luz, e havia luz. No dia que eu disse haja isso, e havia. No dia que eu criei Adão, no dia que eu formei Eva. Jó, aonde é que tu estava naquele dia? Faze-me saber, já que você é tão inteligente para reclamar. Sabe o que aconteceu? No dia que Deus criou Adão e Eva, Jó não existia. Você sabe o que Deus está lembrando para Jó? Jó, antes de você existir, Jó, eu já era. Jó, eu não tenho começo, eu não tenho meio, eu não tenho fim. Eu sou antes do Gênesis e eu sou depois do Apocalipse. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu começo o início e eu termino o final. Jó, antes da tua luta vir, antes dos teus problemas vir, Jó, eu já estava sentado no trono. Jó, eu sou estritamente eterno e poderoso. Calma, Jó, vai ter mais uma pergunta. Verso 5, Deus ainda está falando do universo. Quem é que pôs as medidas? Se tu sabe, Jó. Quem estendeu sobre o universo uma corda? Olha bem para o que eu vou te falar aqui. Você, creia ou não, você só é um ser humano no meio dessa igreja. Essa igreja está numa cidade que, com mais 245 municípios, totalizando 246, vão formar um estado. Esse estado com outros estados
vão formar um país, que com outros países vão formar a terça parte de um continente sul-americano, que faz parte do continente americano, que com outros continentes vão formar um planeta, que com outros planetas vão formar um sistema, que com outros sistemas vão formar uma galáxia, que segundo o telescópio Hubble lá da NASA, eles já contaram em média de 2 bilhões de galáxias, e há quem diga que depois desse telescópio ser aprimorado, pode chegar a 4 bilhões de galáxias, e o Deus de Jó está lembrando para ele: eu tenho uma corda que eu sei onde é que o universo começa, e sei aonde ele termina. Jó, os teus problemas, não importa se foram grandes para você, mas eles são pequenos para mim. É por isso que eu quero dizer, a muralha é grande, mas ela não é maior do que Deus. As Golias pode ter até 4,89 metros de altura, mas se Deus decretar, ele vai para o chão. E é por isso que eu quero acreditar, não há nada maior e mais poderoso do que o Deus de Jó, que é o Deus dessa igreja. Sabe o que vai acontecer? Jó vai fazer 38 queixas para Deus. Jó vai fazer 16 perguntas para Deus. Sabe quantas perguntas Deus faz para Jó? 70. Deus vai falar da fauna, Deus vai falar da flora, Deus vai falar sobre os elementos da natureza, sobre as leis da física. Mas tem algo que chama atenção. Deus não fala dos filhos de Jó. Deus não fala da provação de Jó em nenhum diálogo dele com Satanás. Vou te contar o que o pregador provavelmente não te contou. Você percebeu? Jó sofreu tudo isso sem saber por quê. Não teve um profeta que disse, presidente, assim, ó, Jó, calma, Deus está te provando. Ele perdeu os filhos, ele perdeu as fazendas, sem saber o que estava acontecendo. Ele se amaldiçoou, mas ele não quebrou a sua comunhão com Deus. Mas a pergunta é, por que Deus não falou dos problemas de Jó? Só existe uma explicação. Quando Deus veio curar a alma de Jó das decepções, das desilusões, as palavras negativas, Deus não falou dos problemas de Jó, porque Deus queria descravar a atenção dos problemas, descravar a visão de Jó, que estava só nos problemas, e Deus queria que Jó cravasse a sua atenção na fauna e na flora. Deus queria que Jó cravasse a sua atenção na chuva e no sol. E é por isso que eu venho aqui de Goiânia para dizer para você: desfoque a atenção do seu problema, porque enquanto o sol se levantar em Palmeiras de Goiás, e enquanto chuva cair aqui nesse lugar, significa que tem um Deus no trono que tem as rédeas da história da sua vida. Starley, mas Satanás tem me afligido. Martinho Lutero já dizia que Satanás não é nada mais e nada menos do que um cachorro na coleira do Deus que fez os céus e fez a terra. Satanás tem te afligido, tem te desiludido, mas não se esqueça, Deus está utilizando das artimanhas de Satanás para fazer e entregar para você coisas grandes e poderosas que vão glorificar o nome do Deus que nós servimos. E é por isso que Jó vai falar duas coisas. Primeiro, agora bem sei, Senhor, que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos serão frustrados. Eu sei que ninguém pode escapar das tuas mãos, pois operando o Senhor, quem é que vai impedir? Depois, antes, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora, Senhor, eu te conheço, pois os meus olhos, Ele te veem. Eu vejo Deus no sol que se levanta, vejo Deus na chuva que cai,
Vejo Deus nos animais, na fauna, na flora, na natureza. Vejo Deus na terra, no fogo e no ar. Eu sei que esse mundo existe e ele está justamente debaixo da jurisdição do Deus que eu resolvi depositar a minha fé. E é por isso que nesses últimos 2 minutos, eu quero pedir para você ficar de pé. Quero fazer, com a permissão do nosso presidente, uma oração. Irmãos, quantos aqui são pais? Quantos aqui são líderes? Tem um livro meu aí fora. Inclusive, vocês tem aqui? Ah, tá. Vou pegar. Eu trouxe um último lançamento de um livro meu. Quantos aqui já deram conselhos para alguém? Quantos aqui já foram aconselhados? Existe uma diferença muito grande de conselho para aconselhamento. Foi isso que eu tratei nesse último livro meu. Aconselhamento cristão nos dias de hoje. Para não falar coisas que Deus jamais falaria. Técnicas. Esse livro sobre pentecostalismo e educação. Esse livro eu tenho ele por ser um xodó mesmo. O Espírito Santo e a igreja. E esse pentecostalismo e reino de Deus. Todos esses livros vão estar ali. Lá o rapaz passa Pix, maquinha de cartão. Levante sua mão. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja, Deus está colocando a sua alma de pé aqui nessa noite. Eu falo isso não é baseado em técnicas humanas. Eu falo isso pois Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Não se esqueça que perdoar é uma decisão sua com auxílio do Espírito Santo. E não se esqueça que enquanto você não perdoar, você está tomando um copo de veneno achando que quem vai morrer é outra pessoa. Mas não se esqueça que a Shekinah e a grandeza de Deus te dá poder para fazer todas as coisas para o louvor e para a glória do nome dEle. E eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui, calma, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Você ainda vai cantar igual disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor da igreja, Espírito Santo abençoa esse povo, Senhor. Senhor, não sei qual é o capítulo da história da vida deles, mas como Jó, levanta as tuas mãos e se revela no tempo certo, da força e da graça, ministra, ó Deus, a tua misericórdia, em nome de Jesus, amém.